E aí galera, tudo bom? É um prazer voltar a falar com vocês depois da nossa live da semana passada, tá? Então sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. E hoje a gente encerra por definitivo o volume 3, se não me engano, né? Lei dos senos, lei dos cossenos. Fiquei devendo a vocês as 4 questões da sessão extra. E essas 4 questões, elas são trabalhosíssimas, tá? Então, falei no último vídeo da semana retrasada que eu tinha dito a vocês que tentassem fazer e aí mandassem perguntas, mandassem dúvidas, mas eu olhei, né, depois que fui ver lá na plataforma, não vi nenhuma pergunta a respeito e as questões são complicadas, né? Então, resolvi gravar esse vídeo para a gente complementar isso daí. E na próxima aula, na próxima semana, a gente já começa, né, ciclo trigonométrico, beleza? Então vamos lá, vamos fazer esses exercícios e concentração total, porque as questões são complicadíssimas. Questão de número 5, diz assim, um triângulo possui lados iguais a 6, 9 e 11. O cosseno do maior ângulo interno desse triângulo. É lógico que eu vou fazer um esboço aqui, certo? Talvez não fique tão perfeito, já que eu estou fazendo desenho usando o mouse, né? E aí, vou estimar aqui que esse lado é 6, vou estimar que esse lado é 9, vou estimar que esse lado é 11, tá? E ele quer o cosseno do maior ângulo. Elton, quem é o maior ângulo? Fique atento, em qualquer triângulo, olha lá, em qualquer triângulo, o maior lado se opõe ao maior ângulo. Então, se o maior lado é 11, então o maior ângulo é esse oposto ao lado 11. Né? E ele está querendo o cosseno desse maior ângulo. Quem é esse cosseno? Ok? Então aí fica simples, né? A partir do momento que eu sei que o maior lado se opõe ao maior ângulo, então eu sei exatamente estimar onde qual a posição em que esse ângulo ele estará oposto ao maior lado. Então, vou usar a lei dos cossenos aqui, né? Então, o quadrado do lado 11 é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses lados, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é o maior ângulo, porque ele está oposto ao maior lado. Então veja, um detalhezinho tão pequeno como esse, não é? Isso é um teorema, né, que vem junto da condição de existência. Em todo triângulo, o maior lado se opõe ao maior ângulo. Tá? Então, se o maior lado é 11, o maior ângulo é o oposto a esse lado 11. Se você não lembra disso, se você não sabe disso, fica complicado. Você pode até de repente chutar, né? Mas, né, ter 100% de certeza você não teria, porque faltou esse detalhe importante. Né? Então, eu tenho 121 igual a 36 mais 81 menos 6 vezes 9, 54, vezes 2, 108, cosseno de θ. E aí eu tenho que cos 108 cosseno de θ vai ser igual esses dois aqui somados 7, 117, né? Menos 121. Então, cosseno de θ, você já percebe que vai dar negativo, menos 4 sobre 108. Se de repente só tiver uma alternativa, ainda tem 3 alternativas negativas. Né? Então, simplificando aí, cosseno de θ igual a menos, vou dividir por 4, vai dar 1, e aqui vou dividir por 4. Então, divido por 2, 54, divido por 2, 27. Então, cosseno de θ menos 1 sobre 27, menos 1, 27 avos, alternativa letra B. Beleza? Se você não conseguiu fazer, né, não deu tempo, passou batido, esqueceu, dá uma pausa no vídeo e tenta responder, tá? Vamos lá, a próxima questão, ele diz assim, em um triângulo,
As medidas dos lados em centímetros são números inteiros consecutivos e o ângulo maior é igual ao dobro do ângulo menor. Então, vamos fazer aqui esse desenho, né? Um esboço, né? Mais ou menos aqui. Então, aqui eu tenho um triângulo. Ele falou que são lados, né? São números inteiros consecutivos. Então, aqui a posição você que vai decidir. X mais 1, certo? E aqui o x mais 2, números inteiros e consecutivos. Ele também diz que são números inteiros consecutivos e o ângulo maior é igual ao dobro do ângulo menor. Quem é o maior ângulo? O maior ângulo é aquele que está oposto ao maior lado. Esse é o maior lado. Então, esse é o maior ângulo. E o menor ângulo, evidentemente, é aquele que está oposto ao menor. Então, ele disse que o maior ângulo é igual ao dobro do menor. Então, se aqui for θ, então aqui é 2θ. Certo? Muito bem. E ele falou que o cosseno do ângulo menor, ou seja, o cosseno de θ, é igual a 3/4. Beleza? Muito bem. Cosseno de θ é 3/4. Assim, analise. Então, vamos analisar um por um, né? Olha só. O perímetro do triângulo é igual a 15. Como é que eu descubro esse perímetro? É evidente que eu tenho que descobrir o valor de x, né? Então, como ele deu o cosseno de θ, eu posso usar a lei dos cossenos aqui. X ao quadrado é igual a x mais 1 ao quadrado mais x mais 2 ao quadrado menos o dobro do produto dos dois lados, o dobro de x mais 1 vezes x mais 2, vezes o cosseno do ângulo entre eles, o cosseno de θ, 3/4. Bem, então de cara aqui eu posso simplificar aqui por 2, né? Vai ficar 3/2 aqui. Vou desenvolver esses quadrados, né? Um produto notável, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aí aqui eu vou fazer assim, ó. Vou colocar menos 3/2 na frente, tá bom? E aqui eu vou multiplicar logo esses dois. Aí vou usar aquelas relações de Girard, soma e produto, né? X ao quadrado, né? Que é x vezes x. Aí 1 mais 2, 3. X. E 1 vezes 2, 2. Posso fazer sempre isso, sem problema nenhum. Esse quadrado cancela com esse. Né? Vou dar uma reduzida aqui nos termos semelhantes. Então, x ao quadrado aqui. 2x mais 4x dá 6. X, é evidente. E aqui 1 mais 4, 5. E aqui eu vou fazer a distributividade, certo? Então, menos 3x ao quadrado, menos 9x e menos 6, tudo sobre 2. Aí multiplico tudo por 2 para eliminar esse denominador aqui, ó, 2. Então, vou ficar com 0. Aqui 2x ao quadrado, mais 12x, mais 10. Quando eu multiplico por 2, cancela e fica menos 3x ao quadrado, menos 9x, menos 6. É um bom jogo de álgebra, né? Então, 2x ao quadrado com menos 3x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Aí aqui eu tenho 12x com menos 9x vai dar 3x. E aqui eu tenho 10 menos 6, 4. Tudo igual a zero, né? Vou multiplicar por menos 1, porque aí facilita na hora de achar as raízes. X ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero. E aí a gente vai usar, né? Não vamos perder tempo com Bhaskara, vamos usar soma e produto. Soma menos b sobre a, 3. E produto c sobre a, 4. Menos 4, né? Eu quero dois números que a soma dê 3 e o produto dê menos 4. Que números são esses? 4 e menos 1. Só que menos 1 não convém, não é? Por que não convém, Eliton? Ora, porque se x for negativo, esse lado é negativo. Não interessa isso daí. Sai dessa. Então, x é 4. Se x é 4, então eu posso escrever meu triângulo assim, ó.
Esse lado é 4, esse aqui é 4 mais 1, e esse aqui é 4 mais 2, 6. Aqui é θ e aqui são 2 tetas. E aí o perímetro, o que é perímetro? É a soma dos lados, né? Então 10 mais 5, 15. Então 15 centímetros é o perímetro, ele falou que é 15, então o item 1 é verdadeiro. Muito bom. Aí o item 2. O item 2 ele diz assim, a altura relativa ao lado maior é igual a raiz de 7 sobre 4. Então, o lado maior é esse aqui, ó. Então, essa altura aqui, ó. Quem é essa altura H? Tá? Quem é essa altura H? Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou descobrir esse lado Y aqui. Eu vou descobrir esse lado Y aqui. Como você vai descobrir esse lado? Cosseno. Cosseno. Ele não deu cosseno de θ? Cosseno de θ, cateto adjacente Y sobre a hipotenusa 5. Aí ele diz que o cosseno de θ é 3/4. Não é? Cosseno de θ, cateto adjacente sobre hipotenusa 5. Então, quem vai ser esse y? 15 sobre 4. Certo? E aí eu vou usar o teorema de Pitágoras. Ó. H ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Aí é tranquilo demais, não é não? Aí mais, quem é y ao quadrado? 225 sobre 16. Igual a 25. Então, h ao quadrado vai ser igual a 25 menos 225 sobre 16. Então, h ao quadrado, espero que dê até o final, né? O MMC é 16. 16 vezes 25. 16 é 4 vezes 4. 4 vezes 25 é 100 vezes 4 para dar 16 dá 400. Então, é 400 menos 225. Que dá 175, né? Sobre 16. 175 é 25 vezes 7, é isso? Vezes 6 é 150, é isso mesmo. Então, H vai ser a raiz disso daí, que é 5 raiz de 7, 5 raiz de 7 sobre 4. Essa é a altura. Aí ele está dizendo que a altura é raiz de 7 sobre 4. Falso, né, papai? Então, falsinho. A gente vai precisar desse H aqui mais na frente. Item 4. Ele quer o item 4, ou item 04, ele quer o seno do ângulo maior. Né? Qual o seno do ângulo maior? Deixa eu voltar aqui. Vou pegar o triângulo 4, 5, 6. 4, 5, 6. Vou desenhar aqui para não ficar voltando lá, né? Do outro lado. Então, 4, 5, 6 e aqui 2θ. E aqui é θ, não é isso? Né? E o cosseno de θ a gente tem. Que é o cosseno de θ? 3/4. Beleza? Bem, ele quer o seno. Quem é o seno do maior? Né? O seno do ângulo maior. O ângulo maior é 2θ. Então, vou fazer assim. 6 está para o seno de 2θ. Assim como 4 está para o seno de θ. Mas ele não deu seno de θ, ele só deu cosseno. Uai, é só você usar seno quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos 9/16. Não é? Então, MMC é 16, aí 16 vezes 1, 16, menos 9 dá 7, que é um 16. Então, o seno de θ vai ser a raiz de 7 sobre 4. Nesse caso aqui não tem esse lance de mais ou menos, porque no triângulo todos os ângulos são agudos, então os senos, os cossenos e as tangentes são positivas, né? Então, eu continuo. 6 sobre o seno de 2θ é igual a 4 sobre o seno de θ, que foi raiz de 7 sobre 4. Né? Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Correto? Então, 16 vezes o seno de 2θ
é igual a 6 raiz de 7. E aí o seno de 2θ vai ser igual a 6 raiz de 7 sobre 16, misericórdia. Então, o seno do maior ângulo, que é 2θ, vai ser igual a 3 raiz de 7 sobre 8. Né? Seno do maior ângulo, 3 raiz de 7 sobre 8. Então, esse item 4 é verdadeiro. A área do triângulo, ele está dizendo que é isso aqui. A gente achou a altura do triângulo, não foi? Ó, 5 raiz de 7 sobre 4. A gente não achou essa altura? Vou botar aqui, ó, H, 5 raiz de 7, não é? Sobre 4, correto? 5 raiz de 7 sobre 4. Então, como é que eu acho a área do triângulo? Base, né? Se a altura relativa à base 6 é o lado 6, então a base é 6. Base vezes a altura dividido por 2, certo? Então aqui simplifica, vai dar 3, então eu fico com 15 raiz de 7 sobre 4 centímetros quadrados. 15 raiz de 7 sobre 4 centímetros quadrados, o item aqui é verdadeiro. O ângulo é obtusângulo. Como é que a gente justifica se esse ângulo é obtusângulo? Veja só, se o triângulo fosse um triângulo retângulo, né, a gente chama isso de relações de Arnaud. Então eu tenho aqui um triângulo. Se ele fosse um triângulo retângulo, o maior lado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois. Aí o triângulo vai ser um triângulo retângulo. Se o triângulo for um triângulo obtusângulo, o que é um triângulo obtusângulo? Que tem um ângulo obtuso. Um ângulo obtuso é aquele ângulo que tem medida maior que 90 e menor que 180. Como é que eu descubro como é que eu me certifico que ele é obtuso? Então, você vai pegar o maior lado ao quadrado, vai comparar com a soma dos quadrados dos outros dois. Se ele for maior do que a soma dos quadrados dos outros dois, então ele é um triângulo obtusângulo. Eu espero que dê para escrever aqui. Obtusângulo, tá? E quando é que ele é um triângulo acutângulo? Triângulo acutângulo é aquele triângulo que todos os ângulos são agudos, ângulos menores que 90. Você vai fazer o maior lado ao quadrado e ele tem que ser menor do que a soma do quadrado dos outros dois. É exatamente o contrário disso aqui, né? Relações de Arnaud, né? E aí eu vou verificar aqui, ó. Quem é o maior lado? O maior lado é 6, então 6 ao quadrado. E eu vou comparar com a soma dos quadrados dos outros dois. Então eu tenho 36, aqui eu tenho 16 mais 25. Opa, a gente já sabe que é menor, né? 36 é menor do que 41. Então esse triângulo é um triângulo acutângulo. Triângulo acutângulo, está dizendo que é obtusângulo, então é falso. O somatório vai ser o quê? A primeira foi verdadeira. Aí a 4 foi verdadeira e a 8 foi verdadeira. Então a soma é igual a 13. Beleza? É isso aí. Para a próxima. Uma bola branca está apoiada no ponto Q de uma mesa de bilhar retangular e uma bola vermelha no ponto P, conforme a figura a seguir. Então aqui eu tenho uma bola branca, aqui eu tenho uma bola vermelha, tá? A reta determinada por P e Q intersecta ao lado L da mesa no ponto R. Tá aqui. Além disso, Q é o ponto médio do segmento PR. Ponto médio, então metade, certo? Se aqui é x, então aqui também é x, né? Vale a pena botar essas observações. É o ponto médio PR e o ângulo agudo formado PRL vale 60 graus, já está aqui. A bola branca atinge a vermelha após ser refletida pelo lado L. Então, bate aqui e vem para cá, né? E aí vale aquela máxima, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, né? Muito bem.
Sua trajetória ao partir de Q forma um ângulo agudo θ com um segmento PR e o mesmo ângulo agudo alfa com o lado L antes e depois da reflexão. Né? Determine a tangente de alfa e o seno de θ. Então aqui eu sei que é o ponto médio, então aqui é x e x, certo? Ele pediu que você calculasse a tangente de alfa e descubra a tangente de alfa e descubra, quem mais? O seno de θ. Muito bem. Quem é isso aí? Vejam, o que é que eu vou fazer primeiro aqui? Ó? Eu vou... Bem, eu não posso usar algumas coisas de trigonometria que a gente não viu e que a gente sabe muito bem que não cai no Enem, né? Seno da soma, seno da diferença. Então não é por aí, certo? Aí eu fiz o seguinte, ó, separei aqui num triângulo retângulo e aqui em outro triângulo retângulo. Então se aqui é retângulo, aqui é 60, então aqui só pode ser o quê? 30. E esse ângulo aqui vai ser o quê? Θ menos 30, né? Θ menos 30, beleza? Ok. Então, se aqui é 60, aqui é 90, então aqui em cima é quem? Aqui em cima também é 30. Certo? 60, 90, 30 lá em cima. Tudinho lá em cima é 30, tá? Muito bem. E aí, o que é que você percebe? Que esses dois triângulos, né? Esse ângulo é 90. Aí eu estou olhando para esse triângulo de dentro aqui, ó. 90, certo? Aqui também 90, alfa e alfa. Então, eles são semelhantes. São semelhantes. Beleza. Já sei que são semelhantes, tá? Muito bem. Aí, veja, eu tenho um triângulo, esse triângulo pequenininho, e eu tenho esse triângulo grande. Então, eu consigo descobrir um monte de valores aí usando aquela relação que a gente viu, né? Todo cateto oposto a 30, metade da hipotenusa. Todo cateto adjacente, metade da hipotenusa, vezes raiz de 3, né? Tá lembrado? Então, aqui, ó, daqui para cá, 30, metade da hipotenusa, x sobre 2. Beleza? E aqui, ó, daqui para cá, aqui tudinho é 30, e aqui tudinho é 2x, então aqui é metade, x. Certo? Então significa dizer que aqui é a outra metade, x sobre 2. Certo? Se o cateto oposto a 30 é metade da hipotenusa, então quem é o cateto adjacente? É a metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Eu estou de cabeça assim, porque eu estou colocando aqui na vertical, certo? Muito bem. Aqui é metade, né? Sobre 2, beleza? Tá assim meio ruinzinho, mas acho que dá pra gente entender. Muito bem. E esse outro lado aqui? Esse outro lado aqui, metade da hipotenusa, raiz de 3. Tranquilo? Muito bem. Aí o que é que você percebe? Ó? A gente viu que esse triângulo pequenininho, ó, esse triângulo pequenininho, a gente viu que é semelhante a esse grande, ó. Por que é semelhante a esse grande? Porque tem 90, alfa e alfa, dois ângulos congruentes, né? É evidente que aqui também vai ser igual a esse ângulo, né? Θ menos 30. Né? Muito bem, né? No caso, θ seria tudo isso, né? Muito bem. Aí, o que é que a gente percebe? Já que eles são semelhantes, então existe uma relação de semelhança, né? Aí, o que é que você olha para cá? O lado oposto a alfa é x raiz de 3 sobre 2, que é a metade desse aqui. Então, a relação de semelhança é de metade. Não é? Então, todos os lados aí serão metade. Então, o que é que você percebe? Se esse lado oposto a alfa é a metade desse lado oposto a alfa, então esse lado oposto a θ menos 30 é a metade desse lado. Vou chamar de y aqui, certo? E aqui de 2y, que não é metade? Então, y mais 2y tem que ser igual a x sobre 2. Não é? Então, quem vai ser y? X sobre 6. Então, aqui esse y é x sobre 6
E aqui, quem é esse outro lado aqui? O dobro desse, x sobre 3. Então, eu já posso achar a tangente de alfa. Ó, tangente de alfa. Cateto oposto, x raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, x sobre 3. Repete a primeira, x raiz de 3, e multiplica pelo inverso da segunda. Aí cortou x com x, então você já tem a tangente de alfa. Vê, 3 raiz de 3. Beleza, Heitor. Tranquilidade total. Tranquilidade total. Aí, vê só. Se eu tenho esse cateto adjacente, se eu tenho esse cateto, eu acho essa hipotenusa, não acho? Posso. Como? Usando Pitágoras. Vou chamar de Z aqui, ó. Z. Então, Z ao quadrado vai ser igual a x raiz de 3 sobre 2 ao quadrado mais x sobre 6 ao quadrado. Então, z ao quadrado vai ser igual a 3x ao quadrado sobre 4 mais x ao quadrado sobre 36. Vamos tirar o MMC? Quem é? 36, evidentemente. 36 dividido por 4 dá 9. 4 vezes 9, 36, não é isso? 36 dividido por 4 dá 9. 9 vezes 3, 3 vezes 9, 7. Mais x ao quadrado, que vai dar 28 x ao quadrado sobre 36. E 28 é a mesma coisa que 4 vezes 7, né? Eu já estou colocando assim para facilitar na hora de tirar a raiz. Então, quem vai ser z? Vai ser a raiz quadrada disso aqui. 2x raiz de 7 sobre raiz de 36, 6. Então, x raiz de 7 sobre 3. Papai, achei esse lado aqui, ó. Esse lado z. X raiz de 7 sobre 3. Tá? Aí o que, que ele quer? Ele está querendo que você descubra o seno de θ. Esse lado todinho aqui, você sabe quem é, não sabe? Quem é esse lado todo? Esse lado todo vai ser x sobre 2, que é esse pedaço, mais x sobre 6, que é esse pedacinho aqui, ó. Então, isso vai dar, MMC é 6, 6 por 2, 3, 3x, mais 1x, então vai dar 4x sobre 6, que dá 2x sobre 3, correto? Simplificando, né? Então, esse lado aqui todinho, 2x sobre 3. E por que eu fiz isso? Vou botar de azul aqui, canetinha azul, para ficar diferente. E por que eu fiz isso? Porque eu quero descobrir esse ângulo θ, quer dizer, o seno de θ. Então, esse lado, 2x sobre 3, sobre o seno do ângulo oposto, o seno de θ, é igual a esse lado aqui. Quem é esse lado aqui? X raiz de 7 sobre 3, dividido pelo seno do ângulo oposto, seno de 60. Aqui eu posso cortar, ó, esse com esse, posso cortar esse x com esse x, vê que maravilha. 2 sobre o seno de θ é igual, como eu cortei aqui, fica a raiz de 7 sobre, quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, aí eu vou ficar com raiz de 7 vezes o seno de θ igual, aí aqui, ó, vem multiplicando, né? Raiz de 3. Então, o seno de θ vai ser raiz de 3 sobre raiz de 7. Aí você racionaliza. Então, seno de θ vai ser raiz de 21 sobre 7. Essa questão muito trabalhosa, né? Muito trabalhosa. Você precisava ter uma visualização fantástica, né? Para não falar
palavrão aqui, né? Que nem vale a pena também, né? Bem, a questão 8 a gente fez, né? A gente fez parte dela, né? A gente fez parte dela. Né? Então aqui como eu já fiz na live, né? Que a letra B eu fiz na live, né? Que ele queria saber o valor de D, né? Então eu não vou fazer isso aí, eu vou só fazer a letra A. Na letra A, o que ele está pedindo? Ele está pedindo que você calcule, né? Descubra o comprimento do arco AB. Quem é o comprimento do arco AB? Bem, aqui também é um raio, né? 6.400. Então, isso aqui tudinho vale 12.800, tá? E esse lado aqui, 6.400, é a metade da hipotenusa. Se é a metade da hipotenusa, então esse ângulo é 30. Que é exatamente igual a esse, né? Então, se aqui é 30, aqui é 60. Se aqui é 30, aqui é 60. Então, o que é que nós temos aí? Nós temos aí um arco AB de 60 graus, não é? Que é o centro. Aqui A, aqui B. Então, esse arco AB de 60 não, né? De 60 mais 60, 120 graus. E o raio, que é 6.400. Então, como é que eu acho esse arco? Uma regra de 3, né? O comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência da Terra, 2πr. Mas para uma volta completa, quantos graus? 360 graus. Como eu saio daqui para cá, então é 120 graus. Dessa forma eu terei o arco AB. Correto? Aqui eu simplifico logo, dou logo um corte aqui. Fica 3, né? Então, 3 vezes AB, o arco AB é igual a 2πr. Então, o problema está resolvido praticamente, acabou-se. Né? 2π vezes o raio, 6.400, não é isso? Dividido por 3. Então, o arco AB vai ser igual a 12.800 π sobre 3, né, quilômetros. Beleza? E a letra B a gente já tinha feito na live da semana passada. Acabou-se o que era doce, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um forte abraço. E lembre-se, na próxima semana a gente começa capítulo novo, tá? Beijão, fique com Deus e até a próxima.